Fala galera, professor Pedro Assad na área. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a nova e brutal onda dos vestibulares tradicionais. Você já deve estar sabendo, todo mundo tá ouvindo falar disso, vestibular tradicional, mas nesse vídeo aqui eu vou passar as visões estratégicas que, isso sim, ninguém tá falando e que vão te fazer ficar na frente das pessoas, vão te fazer ter vantagem competitiva. Se você não tiver consciente de algumas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, corre o risco de você não conseguir ser médico, ou se você for médico, você não ser um médico respeitado, dependendo da faculdade em que você se forma. Eu vou falar disso aqui também. Vou falar sobre como que você concilia o Enem com vestibulares tradicionais, porque não faz sentido nenhum desistir do Enem. Então, olha só. Todo mundo sabe, todo mundo tá percebendo que o Enem está ficando sucateado. Isso é um fato, inclusive, eu sou o maior especialista do Brasil em preparação para o Enem e eu tô falando isso. Então, é uma coisa que eu poderia ficar evitando de falar assim, não, que isso, o Enem tá com tudo, o Enem tá bombando, o Enem é o principal vestibular do Brasil, tem que fazer Enem, com certeza o Enem é muito bom, o vestibular tradicional não tá com nada. Mas isso seria um completo absurdo porque seria mentira. Então vamos lá. Primeiro, por que o Enem tá ficando sucateado? A prova tá ficando cada vez mais manjada, reconhecida, ela tá seguindo o mesmo padrão, apesar de que eles estão tentando dinamizar isso, então esse não é o principal problema. A prova tá ficando manjada, sim, isso é um problema, mas isso não é o principal problema. O fato é, o Enem tá ficando ao mesmo tempo muito competitivo, a competitividade está aumentando bastante, e ele tá ficando injusto por si só, ele tá com mecanismos falhos de aferição do melhor candidato. Quais são esses mecanismos falhos? Primeiro, a redação, tá absurdo. O que aconteceu com a redação desse ano é um golpe fatal no Enem. É um golpe fatal porque muitos alunos de alta performance que estavam o ano inteiro fazendo 960, 980 e 1000 na redação, tiraram 740, 760 e isso faz com que eles percam a vaga, provavelmente não vão ser aprovados em medicina. Se tivesse tirado 900, a média do cara ia ficar 830 e aí tirou 700, ele perdeu ali 40 pontos de média, caiu para 790, já não vai ser aprovado. Então essa é a primeira coisa. Agora, isso vai continuar acontecendo? Esse vídeo aqui eu vou te passar uma visão muito madura sobre isso, porque tem muita gente que olha o que está acontecendo agora e já fica desesperado. Então, tudo que acontece tende a gerar uma regulação. Então, se aconteceu isso esse ano da redação, eu não acho que vai acontecer no ano que vem. Eu acho que no ano que vem os critérios vão ser muito mais claros e não vai ter essa anomalia, porque o Enem não tem interesse em ser destruído, o Enem não quer ser descredibilizado. Então você vai falar, mas qual o problema então do Enem, se você mesmo está dizendo que o problema vai ser consertado? Calma. Tem esse problema da redação, que eu acredito que vai ser consertado no próximo ano. Segunda coisa, a questão do vazamento de questões que teve esse ano é outro golpe fatal do Enem que descredibiliza a prova. Mais uma vez, vai ser consertado. Eles vão trocar o banco de questões, eu acredito firmemente, eu tenho informações internas, inclusive, vindas do MEC, de que eles vão trocar o banco de questões e que não vão ser as mesmas questões que já foram divulgadas, já foram previstas pelo canalha asqueroso que fez isso, tá bom? Até porque muita gente vai começar a fazer isso, o Enem teria um prejuízo absurdo. Então, mais uma vez, tem o problema da redação, tem o problema do vazamento de questões e eu acredito que os dois vão ser resolvidos. Mas, Pedro, então por que surge essa nova onda dos vestibulares tradicionais? Por que é importante olhar para os vestibulares tradicionais e ter a estratégia certa de conciliação da preparação para o Enem e para os vestibulares tradicionais? Porque mesmo que esses problemas eles sejam resolvidos, o Enem continua tendo outros problemas. Então o Enem ainda é uma prova extremamente competitiva, cada vez mais pessoas dominam o Enem, cada vez os cursos focam mais em ensinar padrões de questões, ensinar raciocínios que de fato vão cair na prova, e ao mesmo tempo as próprias faculdades, isso aqui que é importante, as próprias faculdades, as melhores universidades, as universidades de grande prestígio, eles têm muito interesse em selecionar os alunos por conta própria. Essas faculdades, os reitores dessa faculdade, é muito comum que eles não estejam satisfeitos com a safra de alunos que vem do Enem. Vem alunos muito diferentes, vem alunos de muitos estados, não sou eu que estou dizendo, os reitores de faculdade, eles sabem disso e eles pensam isso. É muito melhor quando uma faculdade ela ganha mais força, quando ela privilegia alunos daquela região e ela mesma escolhe o processo seletivo, ela mesma determina o critério de seleção. Então,
É um fato absoluto, é um fato a tendência de crescimento dos vestibulares tradicionais. Pelo próprio desejo das faculdades, a maioria das faculdades quer isso, quer escolher os alunos com base nos próprios critérios e não nos critérios genéricos do Enem, que vem um monte de gente de vários estados com níveis muito diferentes muitas vezes. Ah, Pedro, isso aí é preconceituoso e tal. Isso é a perspectiva de um reitor de faculdade. A maioria das faculdades de elite quer escolher os próprios alunos. Então, eu tô te dizendo, eu tô antecipando para você que os vestibulares tradicionais, eles vão explodir de popularidade. Outra coisa, para uma faculdade ela colocar um vestibular tradicional e ela abrir vagas de vestibular tradicional, isso é o mais importante, tá bom? Para ela fazer isso, ela tem que tirar vagas do Enem. Se uma faculdade decide que vai ter o próprio vestibular tradicional e que ela mesma vai escolher os critérios, ela mesma vai aplicar a prova, primeiro que ela ganha mais com isso, porque ela tem uma taxa que muitas vezes é cara de matrícula, de inscrição no vestibular. Pode parecer pouco, mas isso gera uma receita considerável. Não é apenas a receita da própria prova, isso aí gera um lucro para essas faculdades também, que eles podem reinvestir em outros setores. Mas o principal não é isso. O principal é o seguinte: quando eles fazem isso, eles têm que tirar vagas do SISU, têm que tirar vagas que seriam destinadas ao Enem para colocar no vestibular tradicional, porque a turma de medicina, ela continua tendo o mesmo tamanho, são 100 vagas. Mas antes, essas 100 vagas, por exemplo, da UFRJ, elas iam todas para o Enem. Não vai demorar até a própria UFRJ, por exemplo, abrir o próprio vestibular dela de novo, que está extinto há muito tempo, mas eles com certeza vão abrir de novo a qualquer momento, dentro de 1, 2 ou 3 anos. Quando eles fizerem isso, eles removem 30, 40, 50 vagas que eram para o SISU e colocam no vestibular tradicional. Vai continuar tendo cota, vai continuar tendo tudo isso, mas eles é que vão mandar naquele processo seletivo, eles é que vão escolher os alunos com base nos próprios critérios. E isso vai fazer com que o Enem, que já é difícil, já é competitivo, ele fique mais difícil e mais competitivo, porque vai ter menos vagas. Então, absolutamente tudo, todos os fatores que existem, eles apontam para um Enem se tornando mais competitivo. Mais pessoas dominando a prova, mais cursos preparando para a prova, cursos cada vez melhores disputando o mercado, porque o nicho Enem, ele é um nicho muito lucrativo e muito competitivo, é um nicho que tem sazonalidade. Todo ano esse nicho, esse mercado recebe mais alunos que chegam no terceiro ano do ensino médio e eles passam a ter a obrigação de fazer o Enem, de fazer um vestibular. Então o nicho Enem ele só vai crescer, só vai ter cada vez mais pessoas ali. As faculdades, elas enfrentam corte de verba, elas enfrentam dificuldade, então isso já faz com que as turmas se estabilizem, você não possa aumentar, e elas têm o desejo de colocar vestibular tradicional, elas vão ter que tirar vagas do Enem. Além disso, o Enem ele é muito mais suscetível a fraudes sistêmicas de grande porte. Quando acontece um problema no Enem, tipo esse problema que aconteceu no olho da redação, você não tem o que fazer. Você não consegue pedir recurso da tua redação. Você não consegue anular a redação. O Enem é muito grande, o Enem acontece ao mesmo tempo no Brasil inteiro, então o governo nunca vai anular o Enem. O governo, isso nunca vai acontecer. Só se fosse um caso brutal, que antes da prova vazassem a prova inteira na internet, aí sim ele ia ter que anular porque vazaram a prova inteira. Não é, depois da prova descobrimos que vazaram 5 questões. Vazaram umas 10 do último Enem, ou mais. E eles anularam 3 questões, prejudicando as pessoas que não tinham trapaceado. Porque todo mundo perdeu essas questões, e aí o cara que trapaceou, ele nem perdeu tempo nessas questões, nem energia na hora da prova, ele teve mais tempo para as outras questões, ele não foi prejudicado. Mas quem se esforçou, gastou 5 ou 10 minutos naquelas questões, esse sim foi prejudicado. Além disso, ainda tem o fato de que eles vão abrir agora o SISU para os últimos 3 anos, então no SISU agora de 2026, quem compete nele? O cara que fez o Enem 2025, 2024 e 2023. Isso engrossa muito a competitividade, já é um fato. As notas de corte vão subir esse ano. Cara, isso é um fato. Eu tenho certeza que as notas de corte vão subir. Daqui a pouco vai começar o SISU, a gente vai ver isso e pode ser que eu esteja errado. Mas, cara, se eu tiver errado, é um erro muito bizarro da minha parte. Porque eu acredito muito firmemente que as notas vão subir. Eu apostaria alto agora que vamos ter notas de corte mais altas no Enem desse ano para medicina e cursos de alto desempenho, e inclusive acredito que a gente vai ter uma subida nas notas de corte para enfermagem, psicologia, nutrição, esses outros cursos, tá bom? Porque muita gente que fez o Enem 2024, 2023 e já está numa faculdade agora vai querer trocar de curso, vai falar assim, eu vou para psicologia, eu vou para nutrição. Fora que todo mundo vai aplicar para medicina. Quem teve nota nos últimos anos vai aplicar para medicina. Então eu deixo cravado aqui nesse vídeo que as notas de corte vão subir muito. Eu acredito muito nisso. Daqui a pouco a gente vai saber da verdade. Eu tô gravando esse vídeo aqui. Que dia hoje? É 19 ou 20? Hoje é 19, né? Então o SISU abre. Acho que abre amanhã.
Abriu hoje, mas não saiu ainda as notas de corte, não tem as preliminares, que só sai depois da meia-noite. Então eu deixo isso cravado. Tá. E ainda tem eles querendo abrir para a América do Sul, botar o Enem para Chile, Peru, Bolívia, fazerem o Enem, Argentina, fazerem o Enem junto, competindo com a gente. E muitos desses países têm também bons preparatórios, boa educação, e vai continuar, vai começar um novo mercado nesses países, em que vão surgir preparatórios para o Enem para quem quer fazer isso. Pedro, o cenário que você pintou até agora é um cenário, então, em que o Enem fica com certeza mais competitivo. Cara, isso é certeza matemática, o Enem vai ficar mais competitivo. E aí vai surgir a atenção vai se direcionar cada vez mais para os vestibulares tradicionais. Por quê? Porque o vestibular tradicional, ele é uma prova local, ele é uma prova que tem restrições de acesso, então para você fazer, você precisa pagar uma passagem para ir fazer a prova se você é de outro estado. A taxa de inscrição geralmente é 200, 300 reais, dependendo do vestibular. Aquele vestibular, ele tem regras próprias que são muito mais fáceis de fiscalizar. O vestibular vai acontecer num único prédio. Um vestibular tradicional, ele acontece geralmente num único prédio, exceto vestibulares de um grande porte, tipo FUVEST, mas aí vai acontecer em 5, 6, 7, 8 prédios. É muito mais fiscalizável, o resultado ele é muito mais previsível e você consegue enxergar com muita clareza o padrão de cobrança específico daquela banca, tá? Então, o vestibular tradicional, os vestibulares específicos com segunda fase discursiva, eles vão surgir com força total a partir de agora. A cada ano eles ganham mais força. Agora, pode ter certeza que 2026 vai ter uma explosão dos vestibulares tradicionais, uma explosão de atenção para isso. Até por isso, por exemplo, eu criei a SAD Vestibulares Tradicionais. Não estou nem fazendo propaganda, eu estou só falando, eu não vou fazer se inscreva aqui embaixo. Não, não é isso. Mas eu criei um curso chamado SAD Vestibulares Tradicionais dentro da plataforma SAD. É uma vertente só com professores ultra especializados junto comigo na aula lá, focando em números complexos, polinômio, binômio de Newton, função modular, função inversa. São as matérias que caem nos vestibulares de mais alto nível, tá bom? Então é o conteúdo visto em altíssimo nível. Por que eu criei isso? Porque ano passado, eu criei isso em outubro, eu falei, cara, o vestibular tradicional vai explodir, não existe no Brasil nenhuma escola de vestibulares tradicionais online que seja boa, é tudo uma bosta, vou criar o SAD de vestibulares tradicionais e vou dominar mais esse mercado. Agora tu já pode ver que tem um monte de gente falando, eu também preparo para o vestibular tradicional, e daqui a pouco, dentro de 1, 2 ou 3 meses, ainda em 2026, você vai ver pipocar cursos com nome, assim, vestibulares tradicionais, preparatório para vestibular tradicional, aqui na internet. Isso aí é uma certeza que eu te dou. Nos próximos 6 meses, você vai ver pipocar vários cursos com esse nome de vestibulares tradicionais. E é isso, é o mercado. Então vai ficar mais competitivo também o próprio vestibular tradicional. Mas, por enquanto, você ainda tem tempo de sair na frente. Cara, qual que é a recomendação de ouro? Qual que é a oportunidade? Como que você faz para você se preparar para um vestibular tradicional? O grande ponto é você não desistir do Enem, porque o Enem ele continua sendo muito top. O Enem ele dá muita amplitude de acesso, ele faz você poder aplicar a tua nota para onde você quiser. O Enem é uma prova muito boa. A melhor estratégia do mundo que existe, se você quer ser aprovado em medicina ou vestibular de alto desempenho, curso de alto desempenho em algum vestibular, é você primeiro dar um foco no Enem. Primeiro você tem que dar um foco no Enem. Quando você dá um foco no Enem primeiro, mas primeiro como assim um foco no Enem? Até você bater, cara, vamos jogar bem por baixo, tá bom? Pelo menos 120 acertos no Enem. Pelo menos. Eu gosto que o aluno bata 130, 140. Para mim, por volta de 140 é o ouro. Por quê? Quando você bate 140 acertos, pode ser 120, mas vou trabalhar com 140. O cara que bateu 140 acertos no Enem é o cara que está fazendo 35 em cada área. 35 em linguagens, 35 em humanas, 35 em matemática e 35 em ciências da natureza. Ele está com 140 acertos. O que isso significa? Significa que você com certeza tem pelo menos a base de todas as matérias. Você tem habilidade de leitura, tem habilidade de interpretação, você tem habilidade de cálculo rápido, você domina muito razão, proporção, porcentagem, estatística, média aritmética, média ponderada, média harmônica, moda, mediana. Você domina muito geometria plana, a área das figuras, você domina já alguma coisa de geometria espacial, os volumes, você domina polaridade na química, tabela periódica, ligações, você domina o básico de estequiometria, você domina na física o básico de mecânica, termologia ondulatória, eletrodinâmica, você domina em humanas, você consegue entender em geografia já os processos básicos, urbanização, industrialização, consegue entender globalização, você consegue em história entender o básico de história do Brasil, o básico de história geral, você em linguagens conhece as figuras de linguagem, você conhece os tipos de discurso, os tipos de função da linguagem, ou seja, você tem uma base já
que dá para brincar. Você já tem um conhecimento ágil, você já tem a manha de estudar. Isso é muito bom para você ir para o vestibular tradicional. Se não, você vai direto para o vestibular tradicional e você vai ter que ver já matemática do zero até o alto nível. Você tem que pegar física para estudar eletrostática e tem que ver do zero até o altíssimo nível. Pô, a carga sendo lançada num lançamento oblíquo dentro de uma região de campo eletromagnético, de campo magnético uniforme. Dá mais trabalho e é mais desestimulante. Quando você primeiro constrói uma base de 120 a 140 acertos por Enem, preferencialmente 140 acertos, eu gosto mais de 140 acertos. Quando você primeiro constrói uma base de 140 acertos para o Enem, você já está estudando para o vestibular tradicional, você já tem o básico, você tem já a sagacidade. O que você faz agora? Você seleciona 1, 2 ou 3 vestibulares tradicionais que você vai fazer, você começa a fazer as provas antigas deles para começar a se familiarizar, para ver o que tem de mais difícil ali, e aí você começa a conciliar o estudo das matérias em nível mais avançado para o vestibular tradicional. Na maioria dos casos, você vai estudar citologia para o vestibular tradicional, cara, é a mesma citologia que cai no Enem, com a diferença de que vai ter um foco grande nos movimentos do citoesqueleto, nos movimentos, no tipo de proteína que é uma proteína antitumoral, que no Enem isso é citado, vai ter um texto falando, proteína P53, e aí tu vai ter 5 opções para responder. No vestibular tradicional, dependendo do nível, ele vai te pedir para escrever o nome da proteína, ele vai pedir para você escrever mesmo, para fazer discursivo. Ele vai ter a pergunta de modo mais técnico, sem o texto de auxílio. Mas ainda assim, você já estudou citologia para o Enem, você dominou bem citologia, e agora é só você fazer o estudo específico, é só você avançar o teu nível, mas de uma matéria que tu já sabe. E isso é muito melhor quando você já viu quase toda a biologia do Enem, e agora você volta para ver só a citologia avançada, o metabolismo energético avançado, com os detalhes de cada etapa, com um nome específico. Na plataforma SAT, por exemplo, eu já explico desse jeito, eu já explico avançado a nível de vestibular tradicional, mas eu criei o AVT para explicar lá muito avançado, somente focado em vestibular tradicional. Se você pegar essa perspectiva de não ir com desespero, porque o problema é esse, a pessoa vai com desespero, o cara fala assim, cara, vestibular tradicional tá com tudo, eu preciso estudar pro vestibular tradicional. Aí começa a estudar só pro vestibular tradicional, esquece do Enem, não constrói uma base sólida no Enem e fica só pensando em vestibular tradicional. E também não consegue construir uma base rápida e forte para o vestibular tradicional, porque o dinamismo da prova do Enem, ele é muito útil. O dinamismo, a velocidade, a agressividade de raciocínio que tem que ter para a prova do Enem, as pegadinhas, isso é muito útil para você ficar realmente mais sólido. Então, com certeza, esse é o melhor caminho. Uma decisão que eu tomei, por exemplo, eu vou fazer, né, a Semana da Aprovação Medicina Enem, que é o maior evento de todos do Brasil, o evento mais brutal, é o maior da história do Brasil, de aprovação para Medicina Enem. E para cursos de alto desempenho também. Eu já decidi na minha cabeça tem uns dias, eu falei assim, na Semana da Aprovação Medicina Enem, é um evento gratuito, eu também vou falar sobre vestibular tradicional. Eu também vou passar técnica de vestibular tradicional, porque é necessário. Não faz sentido se preparar só para o Enem se você tem algum vestibular tradicional interessante perto de você, que você possa fazer, ou que você faça uma pequena viagem e vá até lá. Sempre que você pensar na dificuldade do vestibular tradicional, pensar assim, pô, é difícil, tem que se deslocar até lá, tem que pagar só para fazer essa prova, você pensa, isso é bom, isso é um filtro que elimina a tua concorrência, isso justamente faz ter menos pessoas lá e você consegue se destacar melhor, certo? Participe da Semana da Aprovação Medicina Enem. Tô te lembrando que agora vai ser dia 2, 3, 4, 5 de fevereiro, é o maior evento de aprovação em medicina do Brasil, tanto para Enem quanto vestibulares tradicionais, inclusive para direito, odontologia e outras carreiras de alto desempenho. Você tem que participar. Vai ser dia 2, 3, 4, 5 de fevereiro, sempre às 7, 7 da noite. O ingresso está gratuito. Poderia custar 2, 3 mil reais. Fácil esse ingresso, mas está gratuito. É só você clicar aqui embaixo e se inscrever, retirar o teu ingresso. E eu tô te esperando lá. Galera, se vocês gostaram do vídeo, se você ficou até agora, você gostou do vídeo, certamente, mas eu quero pedir para você curtir, se inscrever no canal, fazer um comentário, porque isso aqui é um vídeo de discussão pública. Eu quero que você comente o que você acha. Se você também está observando isso, se você também está visualizando isso, o que você pretende fazer, se vai fazer vestibular tradicional, se vai fazer Enem, como que você vai se preparar, pode comentar aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários, certo? Fiquem todos com Deus, valeu e até a próxima. Tamo junto.